Qual é a sua pergunta sobre paralisia facial? Você tem dúvidas sobre tratamento, sobre por que ela acontece, como trata a cincinesia, como que tá o seu rosto, é normal ou não é normal? Pois é, hoje eu vou tirar essas dúvidas de alguma das pessoas que mandaram essa pergunta para mim aqui nos stories e as perguntas de vocês que estão aqui também. Eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial e junto com a minha equipe fantástica a gente tem a missão de transformar a vida e o rosto de pessoas que estão passando por isso, porque a gente sabe o quanto isso é horrível, o quanto isso incomoda, o quanto isso traz medo e a gente não quer nada disso para vocês. Então, boa noite, vamos lá para as nossas perguntas que eu vou responder, começar respondendo o pessoal que me mandou aqui na caixinha, mas vocês podem me mandar aqui também que eu vou responder com prioridade para vocês que estão aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que me mandaram é: para cincinesia não tem cura? Tem muita melhora. A gente consegue melhorar muito a intensidade das cincinesias. Vocês têm visto quando eu trago aqui para vocês pacientes nossos, né, dos nossos tratamentos, que eles saem muitas vezes de uma cincinesia severa, né, aquela mais grave, para uma cincinesia leve. Mas cessar completamente a gente ainda não consegue. Porque a cincinesia, ela está relacionada com os nervos, as fibras do nervo que crescem para lugares errados e uma vez que elas se conectam, que elas crescem e se conectam, a gente não consegue eliminar ela completamente. A gente consegue deixá-la mais fraca, mas não eliminar completamente. Então a gente consegue sim melhorar muito a cincinesia. Essa, inclusive, é uma das nossas grandes especialidades aqui no nosso método de tratamento, o trabalho sobre cincinesia, porque tratar cincinesia não é fazer massagem, tratar cincinesia não é fazer mobilização, não é fazer alongamento. Isso deixa a região do rosto um pouco mais maleável, um pouco mais leve, mas como o controle sobre aquele músculo não está mudado, ele continua igual estava antes. Parou de fazer a massagem, deu um tempinho, volta exatamente como estava. E o que a gente faz não, é mexer justamente nesse controle sobre os músculos para que a cincinesia fique cada vez menor, tá bom? Estou com paralisia facial há mais de um mês e não melhorou nada ainda. 2 pontos aqui importantes. Primeiro, se a sua lesão for intensa, for uma lesão grave, eu não sei a etiologia, né? É uma pergunta que veio na caixinha para mim. Eu não sei qual é a causa dessa lesão, dessa paralisia facial. Mas se a causa for uma causa grave, como por exemplo uma retirada de um tumor, muitas vezes demora mais de um mês, infelizmente, para ter qualquer começo de retorno de movimento. Mas tem uma outra situação, que é a seguinte: o rosto até mudou, o tônus que estava escorrido até subiu um pouquinho, o olho começou a querer fechar um pouquinho, mas a mudança não é intensa, então a gente acha que não mudou nada. E por que isso é importante, tá? Isso não é picuinha com o que vocês percebem do rosto, não. Isso é importante porque perceber esse primeiro sinal de mudança, quando o rosto começa a subir um pouquinho, quando o olho começa a fechar um pouquinho, isso é fundamental para a gente entender qual é o grau da lesão. Então, quando a gente fala, olha, meu rosto não mudou nada, será que realmente ele não mudou nada? Pode ser que não tenha mudado porque a lesão é muito grave, mas pode ser que ele tenha mudado alguma coisa, tá bom? Então, vamos olhar isso também. Lembrando que quem tá aqui, que entrou agora, eu estou esperando ansiosamente as perguntas de vocês, tá? Estou realmente esperando essas perguntas, porque eu quero responder a pergunta que você que tá aqui, que é muito mais, né? Tá aqui comigo, me fazendo companhia, nessa quinta-feira, fim de tarde, aqui o sol está se pondo. Se está se pondo? Nada, já tá tudo nublado aqui. Tá nublado aqui, resolveu nublar. Não vai chover, porque aqui é difícil chover, mas tá nublado. Tá. Uma outra pergunta que é muito interessante. O que é uma falsa flacidez e como identificar? Falsa flacidez é o seguinte: quando um rosto está sem movimento na paralisia facial, a gente pensa logo na fase flácida.
Fase em que não tem contração, não tem movimento, porque o nervo ainda não se regenerou, certo? Fase flácida. Só que muitas vezes o rosto realmente não tem movimento, mas o nervo já está se regenerando, ele já tem capacidade de contração, só que tem outros fatores que impedem o movimento de acontecer. E normalmente esse impedir o movimento de acontecer está relacionado com o tratamento errado. Falta do tratamento adequado ou tratamento errado. Como assim? Qual a diferença dos dois? Falta do tratamento adequado é se você está esperando o tempo passar sozinho, fazendo exercício do YouTube sem fazer um tratamento mesmo. Então você não está fazendo um tratamento adequado. Agora, tratamento errado é quando o paciente já está fazendo físio ou fazendo fono e o tratamento está errado e, portanto, não traz a facilidade para o movimento para o rosto do paciente. E aí, então, isso é uma falsa flacidez. Parece que está flácido porque a gente não enxerga movimento, porém ela na verdade não está flácida, ela tem uma contração, ela tem um tônus, só não tem movimento por outros fatores. Como que a gente identifica isso? Dentro de uma avaliação bem precisa, em que a gente olha vários movimentos, a gente vai olhar volume muscular, a gente vai olhar sulcos e rugas, movimentação da pele, posição de pontos anatômicos, tudo isso mostra o que está acontecendo. Então, um rosto flácido, por exemplo, quando faz a boca de assobio, peraí, deixa eu me concentrar. Ele, ó, ele tá flácido. Agora, se eu tô aqui, ó, eu mudei o tônus do meu rosto. A minha boca já tá com um pouco de ruga. Eu não tenho todo o movimento ainda porque a minha bochecha tá tensa, tá? Falta de mobilidade. Mas ele já não tá escorrido. Então é completamente diferente, tá bom? Muito bem, vi perguntas aqui. Diogo, comecei a fazer os exercícios e a bolsa térmica. Oi, Diogo, tudo bem? 3 vezes ao dia, perfeito. Continua seguindo as orientações, tá? Quantas vezes é indicado fazer compressa morna do lado paralisado? Normalmente 3 vezes por dia é o suficiente, 10 minutos em cada região. Se você tem dor, tem que aumentar, tá? Se você está sentindo dor na bochecha, tem que aumentar para até 20 minutos. Porque só depois de 20 minutos, por volta dos 20 minutos, é que ela tem a ação de diminuir a dor. Antes disso, ele vai aumentar a vascularização, mas não diminuir a dor, tá bom? Muito bem, vamos lá, o que mais temos aqui? Próxima pergunta aqui da caixinha de perguntas. Não tenho costume de atender paralisia facial, mas tem surgido muitos casos e me sinto insegura. Dica, eu tenho uma só para você. Faça o meu curso de tratamento de paralisia facial. Porque no curso eu vou te dar tudo o que você precisa. Ele é um curso extremamente completo, em que você consegue atender paciente em qualquer fase, de qualquer diagnóstico, e vai te dar segurança para você atender. Claro, é um curso que você tem que estudar. Não é um curso para você passar por ele, você realmente tem que estudar. Mas você consegue sim atender com segurança. Inclusive, todas as físios da minha equipe são físios que eram alunas do curso. Então, essa é a dica que eu te dou. Uma pergunta daqui, ó. Tô sentindo bastante dor próximo ao bigode chinês e ao nariz. É normal? Sim, é normal. Porque você tá começando a ter contração, acho, né? Não sei quanto tempo faz que você teve a lesão, mas isso acontece normalmente quando tá na fase de recuperação do movimento e é um músculo que ficou um tempo sem contrair. Então ele tá fadigado. Quando ele começa a contrair, ele vai sentir dor, como se a gente tivesse ido na academia. Põe a mão aqui, tá dolorido. Você pode fazer a bolsa nessa região também, tá bom? 1 ano de lesão grave? E ainda sente dor? O que você tá fazendo pro seu rosto? Porque já não era pra ter mais dor, não. O que você me conta aqui, tudo que você tá fazendo no seu tratamento? Tudinho, descreve tudo, que eu vou te dizer qual dessas questões que tá acontecendo, tá? E lesão grave é lesão sem movimento ou lesão grave é com muita cincinesia? Me conta aqui. Sinto muitos tremores ao redor dos olhos, faz hoje 15 dias que paralisou. Esses tremores é uma fadiga muscular. Você está começando a ter contração de novo nessa musculatura, só que ele está cansado. Cuidado com o que você está fazendo. Se você está fazendo qualquer exercício de apertar ou de sorrir muito forte, de fazer cheiro ruim,
Para com isso, porque isso está sobrecarregando o seu olho e esse fibrilar está mostrando que ele está cansado e aí ele começa a se comportar de um jeito que não é o que a gente quer, fora do normal. Então, cuidado com isso. É bom porque ele está começando a contrair mais, mas é ruim porque se você mantiver isso, significa que você está indo para um caminho que não é legal, tá? Muito bem. Em fase flácida, se deve realizar só liberação ou posso fazer exercícios de mímica leve? A liberação, ela é o dar a liberdade de movimento. Então, a gente não faz liberação, mobilização por fazer um roteiro de cima a baixo só por fazer. Não, não. Eu vou avaliar o movimento e vou ver qual é a região que está me atrapalhando de ter um movimento como eu quero. E você não faz mímica, porque a mímica é movimento pensado. Movimento pensado não é o movimento que a gente quer para o rosto. Mesmo que seja leve, você está atrapalhando a recuperação do seu paciente. Então, fazer essa liberação direcionada, em que você avalia o rosto do paciente, você direciona para o que está acontecendo, para o que você quer, não é qualquer coisa e não é pouca coisa, muito pelo contrário. O pouca coisa é você não fazer o correto, você fazer o que não é para ser feito, porque aí sim você está causando, você não está pensando na possibilidade de sequela do paciente. Então você vai fazer a liberação, a mobilização para dar condições de que a contração que comece a acontecer vá para o movimento correto, tá bom? Então vamos lá. A Pamela. Oi, Grazi, boa tarde. Boa tarde. Assim que tive a paralisia facial, minha orelha ficou em carne viva, praticamente de tanta ferida. Hoje em dia, minha orelha é muito sensível na parte de dentro. Deixa eu ver se tem uma continuação aqui. É normal? É normal, Pamela. O que você teve foi uma síndrome de Hansen-Hunt. Então, você teve uma infecção por herpes zoster, que afetou o seu nervo facial e o nervo facial ele tem uma parte sensitiva, que é justamente do pavilhão auricular. E essas feridas mexem com a parte sensorial da orelha. Então, foi tão intensa que machucou a parte sensorial. Por isso essa alteração de sensibilidade, por isso que ela fica sensível. Porque essa parte do nervo também foi machucada, tá? Josiane, o que fazer para diminuir o lacrimejamento ao comer? 4 meses de paralisia. Josi, 4 meses de paralisia, você está começando na fase em que começa a aparecer as sensinesias, tá? Eu não vou conseguir te responder com precisão a essa pergunta. Por quê? Esse momento é um momento de transição e para eu te responder eu preciso ver o que está acontecendo no seu rosto. Pode ser por um início de uma sincinesia, pode ser por um ressecamento, pode ser por uma tração da bochecha. Então eu não consigo te dizer com certeza o porquê no seu caso isso está acontecendo neste período. Se fosse mais para frente eu poderia dizer com mais certeza que é a sincinesia. Nesse período que você tá, é muita coisa acontecendo junto e eu preciso realmente avaliar, senão seria imprudência minha te dar uma resposta. Vamos lá, ao caso eu não sei o seu nome, perdão, que tem paralisia grave há 1 ano e que tá com dor na região do bigode chinês e do nariz. Hoje faço tratamento com acupuntura 1 vez por semana, mas tenho muitas sincinesias e não sinto que vem melhorando, tá? Então você tem muita sincinesia, isso mostra que seu rosto está contraindo demais. Se você sentiu começar a aumentar esse dolorimento, pode ser que alguma coisa que está sendo feito nesse momento, que com 1 ano não é mais pra gente ter piora da sincinesia por causa da regeneração nervosa. Ela vai aparecer e essa contratura vai piorar por outros fatores, que pode ser tanto o tratamento quanto, por exemplo, uma situação que você está vivendo. Vamos dizer que você foi pra praia e não usou óculos de sol e você ficou o tempo todo aqui, ó, para tentar se proteger. As sincinesias vão aumentar e essa região vai contrair mais, então pode ficar dolorido, tá bom? Mas se você não tá vendo melhora na sincinesia, é porque a acupuntura não trata a sincinesia. O tratamento da sincinesia, ele é específico. E para fazer tratamento da sincinesia, é alguém altamente especializado, não é qualquer pessoa. Você vai na físio,
Ele vai falar pra você que ele vai fazer tratamento da cincinesia, mas ele não vai. Eu boto minha mão no fogo pra você que ele não vai fazer tratamento da cincinesia. Por quê? Massageamento, exercício de tentar aumentar o movimento, de segurar a cincinesia, isso não é tratamento da cincinesia e não traz resultado. Você vai ver porque você não vai ter resultado. E aí ele continuou, né? Ele ou ela, perdão. Não tenho força nem o movimento do lado direito da boca, que foi paralisado. Não é que você não tem força, é porque são as cincinesias que estão travando. Eles contraem tanto que você não consegue levar a boca pra frente. Mas não porque você não tem força, porque tem muito músculo puxando pra trás. E isso precisa ser tratado. Presta atenção. Se até agora ninguém te disse que na sua fase, na fase de sequelas, você não consegue fazer o bico, que é a boca de assobio, por causa das cincinesias e não por causa de força, são 10 sirenes de alerta aí. 10 sirenes de alerta que quem tá te tratando, infelizmente, não sabe o que tem que saber para te tratar. Porque se você acha que não tem força e quem tá te tratando também acha que é falta de força, o que vocês vão fazer? Tentar aumentar a força. Só que a força vai piorar a cincinesia, que é a real causa da falta da atividade da boca de assobio. Então você tá aqui, né? Acha que não tem força, mas é a cincinesia que tá puxando. Se você tenta trazer mais força, a cincinesia vai piorar. Atenção aí, hein? O paciente me procurou agora, depois de 10 meses da paralisia por retirada de tumor de parótida. Está completamente paralisado, flacidez e dor. Alguém quer falar com a TIM? É só a TIM que me liga para oferecer plano. Alguém quer? Aí também, gente, pra mim é a TIM que me enche as paciências, me liga o dia inteiro. Bom, vamos lá. Desculpa, Elaine, eu tava respondendo. Primeira coisa, um tumor de parótida. O nervo facial passa pelo meio da parótida. Pelo meio, tá? Então a parótida está aqui, ela tem os dois lobos dela e o nervo facial passa pelo meio. Dependendo de como foi a cirurgia, pode acontecer na hora de retirar o tumor, eu ter uma lesão completa em uma parte do nervo, tá? Ou se for muito próximo aqui atrás do nervo inteiro. Então a primeira coisa é saber como foi essa cirurgia. Será que retirou completamente? E segundo, é uma flacidez mesmo? Ele tá completamente escorrido, não tem nada de tônus, não tem volume, não tem ruga, não tem nada. Você tem certeza? Por que eu tô perguntando isso? Dor? A paralisia não dói. Ela só dói quando o músculo começa a contrair e provoca uma dor. A não ser que essa dor seja de outra causa que não está relacionada com a paralisia facial, mas que pode estar relacionada com a patologia de base e a cirurgia. Mas a paralisia em si não dói. A volta dos movimentos é que sim, tem dor. Tá? Por isso que eu tô perguntando, será que tá flácido mesmo? Pode ser que sim, mas será? Tá, você tá falando, eu tô fazendo fisioterapia especializada com ex-aluna minha. Eu acabei de falar aqui no começo, o curso, ele é para ser estudado. Não significa que todos os alunos estudaram completamente, porque me preocupa se essa profissional não falou sobre cincinesia e que você não faz o bico não é por falta de força, então faltou bastante aprofundamento na hora do curso, porque isso eu falo muito. Inclusive é um dos exemplos que eu uso para mostrar como que trata a cincinesia. Então vamos ter cuidado com isso, tá bom? É claro que dentro do meu curso eu tento fazer o máximo para o profissional sair muito bom, mas eu não consigo controlar o que é estudado, né? Então a gente tem essa diferença. Uma coisa é o curso que é dado e outra coisa é o curso que é estudado. Então fica atento, tá? Me manda um direct depois pra gente entender melhor isso, porque fiquei preocupada agora. Grazi, como melhorar os furinhos que ficam no queixo quando sorri e faz bico? Esse furinho, ele é uma cincinesia também, Pamela.
Para a gente melhorar essa sincinesia aqui, normalmente a gente tem que interferir em outras cincinesias que estão relacionadas. Então, o furinho no queixo, que provavelmente empurra um pouco o seu lábio para cima na hora de você sorrir, ele precisa ser ajustado junto com cincinesia de bucinador, de platisma, às vezes de depressor de ângulo da boca. Porque ele sozinho, exclusivamente, a gente trabalhar só ele, a gente não vai ter uma boa resposta. Se eu for focar para diminuir a cincinesia de mentoniano, eu não vou ter uma boa resposta. Mas eu preciso trabalhar as outras cincinesias para indiretamente agir sobre o mentoniano, tá? Então, o caminho para melhorar isso é avaliar e ver como estão as outras cincinesias e nisso favorecer essa abertura na hora de fazer os movimentos e deixar essa dissociação do queixo com o lábio. Porque o que o mentoniano faz? Ele faz isso aqui, ó, né? Então enche de furinho e empurra o lábio pra cima. É muito difícil mesmo pra gente relaxar o mentoniano sozinho. Então eu preciso de outras ações para conseguir agir sobre ele, tá? Ó, o Diogo perguntou: doutora, vai fazer 5 meses que eu tô com paralisia. Quais as chances de melhorar fazendo tudo direito? Pois me falaram que depois de 6 meses o rosto não muda mais. Posso falar uma coisa? Você não vai brigar comigo, Diogo? É mentira, tá? É mentira que o rosto não muda mais depois de 6 meses. A gente aqui trata paciente que tem melhora depois de 30 anos e muda o rosto. É que precisa saber fazer direito. Agora, você precisa ter certeza que você está fazendo realmente tudo direito, né? Então, qual é o tratamento que você está fazendo? Como que tá tudo isso para conseguir? Nesse momento que você está, Diogo, é um momento de início de cincinesia. E aí é perigo, né? Aí é perigo. A não ser, Diogo, que fosse uma situação em que você não tem contração nenhuma. Aí é uma outra condição, tá? Mas mesmo depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 10 anos, depois de 20 anos, a gente consegue sim melhorar, tá bom? Pois é. Olha só. Isso é de se preocupar. Me manda uma mensagem depois. Isso é muito se preocupar, porque assim, quando a gente faz o tratamento da paralisia facial, ele é um tratamento que ele é muito individualizado. E ele não é só individualizado para você, é individualizado para o dia, para o momento e para o objetivo. Então, por exemplo, se eu te chamar agora para eu te atender, eu não vou fazer um pacote ou eu não vou fazer uma sequência básica, não. Eu vou olhar, tá, todos os movimentos, o seu objetivo é esse, então faça esse movimento e é aqui que a gente vai atuar. Hoje eu preciso fazer essa mobilização, preciso fazer esse. Na semana que vem eu não vou fazer a mesma coisa mais. Por quê? O seu rosto já mudou. Eu preciso fazer outra coisa para eu avaliar de novo e fazer. Socorro, tá bom. Eu não consigo copiar aqui, depois você me manda, tá bom? A gente conversa. Que bom, Diogo. Vamos lá, tem muita coisa ainda pra trabalhar, hein? Meu sorriso está bem melhor, quase uns 80%. Sinto dificuldade na parte superior do lábio. Falta subir um pouquinho mais. Pamela, desculpa, eu não lembro se você me falou quanto tempo de lesão. Eu sempre tomo muito cuidado com essa questão de falta só um pouquinho, falta 90%. Eu não tô falando por você, mas eu tô falando por experiência própria mesmo, de como era lá como eu vi o paciente no passado. Por quê? Quando a gente tá pensando nesse falta um pouquinho e que tem que dar aquele gás final, aquela acelerada, só falta isso, é muito fácil a gente passar do ponto, a gente errar e aumentar demais a atividade daquela região que a gente está querendo resolver. Porque a gente já está num momento que o nervo e o músculo já estão mais ativados, tá? Então, é muito perigoso. Então, o que eu falaria para você não vá forçar esse um pouquinho para subir. Não vá forçar. Até porque
Provavelmente você não sabe o que precisa para faltar esse pouquinho para subir. Às vezes não é nem força, às vezes é liberdade de movimento aqui, ó, na base do nariz. Às vezes acontece. E que a gente precisa mobilizar essa região para ele abrir mais. Não tô falando que é o seu caso, mas só para você ver ter uma ideia como tá longe às vezes. Às vezes é mandíbula. Então cuidado com esse passado ponto, tá bom? Vamos ver o que mais temos aqui. Bom, havia feito o Botox uma semana antes de ter a paralisia de Bell. Minha paralisia foi leve. O Botox pode estar ajudando esteticamente a paralisia não ficar tão visível? Pode sim. Quando a gente tem essa situação, ele é muito complicado pra gente, na verdade, pra gente avaliar. Porque eu não consigo avaliar de verdade o que está acontecendo com o rosto pela inervação. O que eu vejo é só o músculo que tem a soma do problema da inervação mais a ação da toxina botulínica. Então, aconteceu isso ontem que eu estava discutindo uma paciente, exatamente ontem a gente estava discutindo uma paciente que foi exatamente essa situação. A gente não sabe se ela teve uma paralisia que pegou terço superior ou só terço inferior, porque o dela foi por um procedimento estético, e a gente não consegue avaliar direito porque ela aplicou toxina. Então a gente olha e fala, olha, a minha suspeita é que seja só uma parcial por lesão no ramo mandibular, mas eu não tenho certeza porque eu não consigo avaliar completamente. Mas também não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. É isso aí, a gente vai lidar com essa situação e vai atuar e vai começar a prestar atenção mais conforme for saindo a toxina para ver como que é a resposta do músculo. Mas sim, é mais difícil. E isso pode mascarar. Vamos lá. Desculpa, teve uma aqui, Pamela. A Pamela falando, acho que o que mais me ajudou foi sorrir muito, sempre fui muito risonha, minha família foi fundamental nessa fase tão difícil. É como você fala, movimento sem pensar, movimento solto, leve, sem ser forçado. Perfeito, é exatamente isso. Não pode ter medo de sorrir, porque aí você está mandando o comando certo e não o comando errado. E quando você manda o comando certo, é mais fácil do músculo receber o certo. Então você foi perfeita, Pamela, perfeita. Peraí, deixa eu ver se eu consigo entender essa pergunta. Já tive alguns anos atrás herpes zoster, há pouco tempo tive, dia de 28, faz um mês. Mas os médicos não... Puxa vida, eu não consigo entender essa pergunta, porque tá muito cortada. Não sei. Posso tomar ou devo tomar a vacina da herpes para não ter paralisia de Bell novamente? A vacina da herpes agora é a vacina da herpes zoster. E a paralisia de Bell é a paralisia pela herpes simples. Então são dois vírus da herpes diferentes. O que eles estão indicando agora, alguns médicos estão indicando para quem teve a herpes zoster procurar sobre uma das vacinas, uma delas, só uma, que pode, para tomar como prevenção. As outras duas que existem, elas não podem ser tomadas, só para quem é acima de 55 anos. Mas existe uma que está chegando, que alguns médicos estão falando, se você teve essa síndrome de Hansen-Hunt, vale a pena dar uma olhada, mas precisa conversar com o médico, isso é o médico que vai falar para você, tá bom? Grazi, mesmo depois de 2 anos, quando choro, não sai lágrima do lado da paralisia. E a língua continua como se estivesse queimada. Olha só, tanto esse lacrimejamento, né, a produção de lágrima na glândula lacrimal, quanto a língua, estão lá atrás, ó, bem lá atrás, na posição do nervo facial. Isso mostra que lá atrás a sua lesão foi muito intensa, infelizmente. E esse pedacinho, esse raminho do nervo facial, que tem essa questão da glândula lacrimal e do paladar, ele foi mais machucado. E algumas vezes, infelizmente, pode acontecer de não retornar quando é tão intenso assim nesse lugar específico, certo? Muito bem. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Adorei as perguntas de hoje. Adorei mesmo. Ótimo. Então, assim,
Resumindo a história, tratar a paralisia facial é muito mais complexo do que fala-se por aí. Porque envolve muitos aspectos e muita gente fala sem saber o que está falando, muita gente faz sem saber o que está falando, muita gente tem a oportunidade de saber e mesmo assim não faz ou não faz por onde para saber fazer. E vocês não merecem isso. Todos vocês que estão aqui, com certeza, estão passando por dificuldades. Seja você paciente ou seja vocês físicos que estão aqui também. Porque eu tô vendo vários físios aqui. Com certeza vocês estão passando por dificuldade. Só que não olhar para isso é se manter na dificuldade, você concorda? Diogo tá aqui que não vai me deixar mentir. Diogo já começou as orientações dele, só que ele quer melhorar, certo? O caminho para melhorar é evoluir. Porque senão a gente não vai sair do lugar. Percebeu que o tratamento não está sendo legal? Opa, peraí, ponto de atenção. Vocês têm muito mais conhecimento às vezes do que o próprio fisioterapeuta de vocês. Isso não é ruim, porque você tem direito de saber sobre a sua patologia, o que fazer com ela dentro da sua limitação, né? Dentro da sua limitação, por quê? Você não é fisioterapeuta. Para tratar, precisa ser fisioterapeuta, porque são técnicas. Assim como eu não sou contadora, eu não sou advogada, eu não sou professora de outras coisas, eu também não sei como fazer aquilo, mas dentro do meu conhecimento eu sei. Então, é trazer isso, é trazer o conhecimento e somar a vontade de melhorar ao fazer para melhorar, sabendo o que não tem e o que não pode ser feito também. Certo? Muito bem, gente. Boa noite para vocês e até semana que vem.